Boa tarde a todos. Bem-vindos à primeira edição do evento Biblioteca Convida, realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo deste projeto é a aproximação dos integrantes do tribunal com a academia e com os profissionais da área da ciência da informação. Nesta edição, o tema escolhido para o debate foi Biblioteca e Gênero. Este evento integra as comemorações pelos 130 anos da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal do Supremo Tribunal Federal. Os convidados para este encontro são o bibliotecário Elton Martires Pinto, mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. Atualmente, faz seu doutorado também pela Universidade de Brasília e atua como pesquisador no grupo Comunicação e Mediação da Informação, especialmente em temas relacionados à informação, gênero e saúde. A doutora Maria Tereza Walter, bibliotecária com doutorado em Ciência da Informação e Documentação pela Universidade de Brasília, atua como analista judiciário, especialista em biblioteconomia no Supremo Tribunal Federal, tendo sido a coordenadora da Biblioteca do STF de 2001 a 2003. Como mediadora, fará uso da palavra a senhora Thalita Damon James, bibliotecária e integrante do quadro da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal do Supremo Tribunal Federal. Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos, a senhora Thalita é especialista em gestão do conhecimento e atua como produtora de conteúdo e instrutora em cursos voltados à gestão da informação. Para fazer a abertura, convidamos a bibliotecária Luísa Galo Pestano, coordenadora da Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal do Supremo Tribunal Federal, que tem a palavra. Boa tarde a todas e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, representando a Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação e a Coordenadoria da Biblioteca para abrir essa primeira edição do nosso projeto Biblioteca Convida. Esse projeto Biblioteca Convida, a sementinha dele, nasceu há um ano atrás, em novembro de 2020, com um evento que nós fizemos, que foi a Live na Biblioteca. Essa live na biblioteca, na verdade, foi um momento para que a Thalita, que está hoje aqui, pudesse mostrar os resultados de sua dissertação de mestrado. A partir disso, a gente começou a pensar como seria importante a gente ter um momento, ter um espaço que pudesse aproximar a academia, a universidade, né, a ciência da informação do nosso fazer bibliotecário. Então, nós pensamos nesse projeto, Biblioteca Convida, esse é o primeiro, e nós temos a intenção, esperamos que ele seja um sucesso e que nós possamos realizar outras edições no próximo ano. Esse primeiro, ele é muito simbólico para nós, porque reuniu numa mesma edição, no mesmo evento, a Thalita, que foi a protagonista daquela primeira live na biblioteca, a Tereza, que foi nossa colega, bibliotecária aposentada do STF, uma colega muito querida, doutora, e uma grande incentivadora sempre, né, exatamente disso, de que nós pudéssemos sempre aproximar a biblioteca da universidade, do conhecimento científico. E o Elton, que foi nosso estagiário em biblioteconomia, e hoje está aqui para falar sobre o seu mestrado, sobre o seu projeto de doutorado. Então, isso tudo é muito simbólico para a gente. Eu gostaria de falar que esses projetos que a biblioteca está desenvolvendo nos últimos anos, eles só são possíveis, eles só estão acontecendo, porque à frente da biblioteca nós temos a Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação, que na ação do nosso secretário, doutor Alexandre Freire, tem trabalhado muito, nos dando apoio, propiciando, né, e incentivando para que nós possamos realizar esses eventos. Então, queria agradecer muito ao nosso secretário, que ele incentive mais que isso, ele acredita nas nossas iniciativas. E hoje ele não está presente na apresentação em razão de férias, mas deixou a todos o desejo de um excelente evento. Aproveitando que estou agradecendo, quero agradecer também aos meus colegas da SAI, agradecer a toda a equipe da biblioteca, que sonha junto e realiza junto, isso é uma característica muito nossa aqui,
Quero agradecer à equipe de cerimonial, que sempre tem muito cuidado, é muito zelosa conosco, e, em especial, gostaria de agradecer a Thalita, a Tereza e o Elton, que desde o início acreditaram nesse projeto e aceitaram o nosso convite. Desejo a todos uma ótima tarde, que vocês gostem do evento e que possamos realizar outras edições, e deixo vocês em ótima companhia com a Thalita, que vai conduzir os trabalhos daqui para frente. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra e um prazer poder participar de mais um evento promovido pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação do STF, organizado pela Coordenadoria de Biblioteca, em especial por poder receber hoje pessoas que me receberam com muito carinho quando eu tomei posse no Supremo, né? A professora doutora Maria Tereza e o professor Elton. Tive a honra e o prazer de trabalhar com ambos e tenho muito orgulho de poder falar sobre isso. A agenda do nosso evento hoje passa por uma exposição do professor Elton sobre a sua dissertação de mestrado, e em seguida nós teremos um debate promovido pela professora doutora Maria Tereza com o próprio Elton. Em seguida nós teremos a apresentação das perguntas enviadas por vocês que estão assistindo a gente hoje. Então, fiquem à vontade para mandar seus questionamentos aqui na ferramenta de perguntas e respostas do próprio Zoom e no formulário que será disponibilizado aqui no chat também, ok? Eu passo a palavra nesse momento para o professor Elton para que ele comece a sua exposição e desejo uma boa tarde e um excelente evento a todos. Boa tarde a todos. Nesse primeiro momento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Luísa, a Thalita, a Tereza, toda a equipe da biblioteca pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o meu projeto de pesquisa, sobre o que eu ando pesquisando agora no doutorado também. E eu queria iniciar essa exposição falando, na verdade, das minhas inquietações. Né? Por que eu comecei a pesquisar gênero? Por que eu comecei a pesquisar comportamento informacional? A minha pesquisa, ela é uma relação entre comportamento informacional dos usuários e as percepções da identidade de gênero das mulheres transgêneras. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é comportamento informacional, que são todas as ações relacionadas à busca e uso da informação. Para o meu projeto de pesquisa, eu considerei também as necessidades de informação dos usuários, a forma como eles acessam, a forma como buscam e usam, e também como compartilham informação após todo esse processo. E a minha primeira inquietação para fazer essa pesquisa foi perceber que nos estudos de ciência da informação havia uma lacuna relacionada a gênero. Não haviam muitos estudos que relacionavam informação e gênero, informação e sexualidade. Então, a partir daí, lá na graduação, isso já me inquietava um pouco. Eu não pude fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que trouxesse essa relação. Então, eu guardei essas inquietações para o mestrado. Mas uma coisa que chamou muito a minha atenção foi que, quando eu estava no mestrado, eu dividi apartamento com um rapaz que era trans. E aí ele precisou ir ao banco para trocar o seu cartão de crédito, uma vez que ele já tinha o seu documento com gênero masculino, e a pessoa que atendeu ele lá, a bancária, disse que ele não poderia fazer isso porque isso seria falsidade ideológica. Então eu percebi ali naquele momento que faltava ali um conhecimento, né? Faltava ali uma informação para essa pessoa sobre essas questões de gênero. E aí foi a partir daí que eu decidi trabalhar essa relação entre a informação e gênero. E também e após isso, né, dei seguimento à minha pesquisa de doutorado, que foi o resultado de uma das questões do mestrado. Começando, então, falando desse comportamento informacional, né? O comportamento informacional, ele é todo comportamento humano relacionado aos canais e fontes de informação, quando a gente está envolvido com informação.
Então, quando a gente vai buscar uma informação numa base de dados, quando a gente vai acessar, como que a gente vai utilizar, são todos esses comportamentos que envolvem esses processos. E aí, para a minha pesquisa de mestrado, eu considerei que durante esse processo, eu queria saber o que acontecia durante esse processo que faria com que as mulheres elas conseguissem perceber a sua identidade de gênero a partir dos comportamentos informacionais. Resumindo, as necessidades de informação, a busca, o acesso e o uso, e também o compartilhamento da informação, eles contribuíram para eu perceber a minha identidade como eu sou hoje, como a pessoa que eu sou hoje. E aí, um dos resultados da pesquisa é que eu pude perceber que essas mulheres, elas se apoiam em comportamentos de busca, acesso e uso da informação para construir suas identidades. E uma coisa que ficou bastante claro ao longo da pesquisa foi que, ao final, elas não estavam condicionadas, né, a responder: a informação me fez ser quem eu sou, e uma delas respondeu assim muito claramente: o acesso às informações que eu tive construíram a pessoa que eu sou hoje, construíram a minha identidade. E aí, ao longo da minha dissertação também, eu preciso trabalhar esse conceito, né? Eu preciso trabalhar a identidade, eu preciso entender o que é uma identidade, porque as identidades, elas não são únicas. E aí, quando essas pessoas se percebem como transgêneras, o primeiro conflito que elas percebem é um conflito de identidade. Olha, eu vi um documentário, eu li um livro, eu vi um artigo, e eu me identifiquei com o que está escrito nesse artigo. Então, no primeiro momento, ocorre, na verdade, um conflito identitário. E aí, a partir desse conflito identitário, que essas mulheres elas passam a buscar informações, a acessar informações e a usar informações. Uma das descobertas da pesquisa também é que, nesse primeiro momento, essas pessoas elas se sentem confusas, elas não conseguem entender o que está acontecendo ali, elas não conseguem saber como que elas podem recorrer a um sistema de busca da informação para encontrar informações sobre o que elas são. Muitas delas também relataram, por exemplo, que mesmo os sistemas da informação que elas consideravam confiáveis, elas recuperavam informações que contradiziam aquilo que elas estavam sentindo naquele momento. Então, no primeiro momento, tudo que acontece, no primeiro momento que essas pessoas têm uma relação com a informação, o que acontece é um outro conflito, né? Eu busco informação de uma forma, eu tenho acesso a essa informação, mas essa informação não condiz com o que eu estou sentindo nesse momento. E aí, elas passam para as outras etapas, e uma coisa que eu percebi entre essas mulheres é que, ao usar informação, elas usam informação de outras mulheres que já passaram por esse processo. E aí eu acho que entra muito no que a gente está propondo a discutir aqui hoje, né, sobre biblioteca com vida, é que, na minha amostra, eu pude perceber que, de certo modo, falta um espaço para essas pessoas em bibliotecas, em centros de documentação, que essas pessoas elas não conseguem encontrar informação nesses locais. Então, elas têm esse conflito identitário, elas vão lá, perguntam para outras pessoas, e aí, como essas pessoas estão em processo de construção identitária, a partir do uso da informação, a gente esbarra também em alguns problemas. E uma das questões que eu me lembro muito nitidamente é de uma das mulheres falar o seguinte para mim: eu estava passando por um tratamento hormonal, e nesse tratamento hormonal eu fiz de acordo com as informações que eu obtive de uma outra mulher que passou por esse mesmo tratamento. Então, assim, ela não buscou uma informação confiável, ela não chegou aí a um médico, mas ela fez esse tratamento de acordo com esse uso de informação. E é interessante a gente pensar que essas pessoas, nós como pessoas, nós como seres humanos, nós somos fontes de informação, né? A gente passa informação para outras pessoas, a gente usa, a gente acessa, mas nesse momento, para mim, ficou muito perceptível como que os centros de informação, como os centros de documentação, eles acabam não estando totalmente preparados para receber essas pessoas.
e acho que eu já falei bastante, né? Então, eu quero passar a palavra para a Tereza, porque aí a gente acaba conversando e eu não fico aqui fazendo talvez uma exposição do que ela quer debater comigo. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o Supremo Tribunal Federal, eu tenho muito orgulho de ter pertencido a essa casa, eu tenho muita gratidão ao Supremo, porque foi lá que eu pude estudar, pude, né, desenvolver bastante coisa que eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica. Mas o que interessa aqui é o trabalho do Elton. E eu quero cumprimentar o Elton pela dissertação dele. É uma dissertação muito agradável de ler. Eu recomendo quem puder, se puderem colocar o link do trabalho dele, eu acho que vale a pena a leitura, não só pelos esclarecimentos que ele faz em relação a pessoas transgêneras, desenvolvimento de identidades, os sofrimentos e as dores que perpassam esse público, que, de fato, não tem talvez não tenha essa visibilidade para as áreas de informação, talvez devesse, né? Então, ele faz esse esclarecimento e, ao mesmo tempo, como bibliotecários, nós também vemos a questão de comportamentos de busca que passam, como ele mesmo falou, ao largo das bibliotecas. Então, eu pergunto ao Elton, né, peço a ele que diga, né, como é que foi essa questão, se alguém, em algum momento, falou em biblioteca como uma fonte de informação, se as pessoas, em algum momento, mesmo que seja numa fase posterior, né, do processo todo de aceitação, passa pelo modo doloroso da família, a questão da desinformação, em algum momento elas pensam em unidades de informação, bibliotecas ou alguma coisa como essa? Então, uma coisa que eu não discuti muito na pesquisa, mas que eu levantei um pouco desses dados, foi também sobre o nível de escolaridade das participantes do estudo, né? Eu utilizei uma amostra bola de neve, que quer dizer que uma pessoa indicava outra pessoa, que indicava outra pessoa para o estudo. Então, eu tive uma amostra ali de mulheres entre 18 e acho que 49 anos. E aí, vários níveis de escolaridade, tinha uma que já tinha mestrado, pós-graduação, tinha uma outra que estava começando a graduação e tudo, algumas já estavam na universidade pública, privada, algumas de cidades satélites, enfim. E aí uma coisa que chamou muita atenção foi o uso da internet. Claro, assim, muitas tiveram acesso à internet, mas uma das participantes, ela chegou a, inclusive, citar algumas bases de dados. Ela falou, olha, quando eu estou trabalhando com o meu processo de identidade, eu estou trabalhando com questões que vão modificar o meu corpo, eu preciso de informações que são confiáveis. Então, ela chega a citar algumas bases de dados, mas em nenhum momento aparece biblioteca, ou unidade de informação, ou centro de documentação, mesmo para essa que fez esse tipo de pesquisa. Muitas delas utilizaram mesmo a internet. E uma coisa que eu também perguntei para elas era além do formato que elas utilizavam, como internet, etc., qual era o dispositivo. Porque uma coisa que eu também percebi ao longo das primeiras entrevistas é que, como a gente está com o celular agora o tempo inteiro e a gente tem acesso a informações o tempo inteiro, então muitas utilizavam o celular. Assim, eu recebi uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, por Facebook, o que seja, e aí eu já quero verificar aquilo, então eu faço uma busca na internet e, a partir disso, eu começo a construir a minha identidade, né? Muitas relataram também de grupos de redes sociais, onde elas trocavam informações sobre os processos, sobre o que estava funcionando, o que não estava funcionando, porque muitas delas, se não todas, tinham uma preocupação muito grande com essa questão realmente do conflito de identidade, né? Então, eu quero me adequar com a identidade a qual eu me pertenço. Então, o que eu vou fazer e como eu vou fazer isso da forma mais rápida possível? Então, eu acredito que talvez o pensamento de ir a uma biblioteca, porque a gente tem ainda um pensamento muito
tardio, né, de que as bibliotecas elas são simplesmente documentos físicos, que a gente não pode fazer uma pesquisa pela internet ou alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que isso influenciou também a forma como elas buscavam informação. Então, ao longo do seu trabalho, a gente percebe que existem vários níveis e segmentos de informação que as pessoas transgênero têm necessidade. Num primeiro momento, numa abordagem mais assim, o que eu sou, você poderia pensar na biblioteca de medicina, na biblioteca de saúde. Em alguns momentos tem a questão legal. Então, eu preciso de normas, de regras, de leis que me façam me colocar na sociedade como eu me percebo, como eu me sinto. Então, em tese, todas as unidades de informação, independente do tipo de biblioteca, elas poderiam atender pessoas transgêneras. Aí a minha pergunta, você é bibliotecário, né? Quer dizer, a gente trabalha com essa área de informação e independente de qualquer coisa, quer dizer, mesmo na minha época, me formei há 40 anos quase, né? A gente não lidava com informação, não interessava se estava numa revista, num periódico, num livro, etc. E hoje a gente tem um veículo que todas as bibliotecas estão na internet, de uma certa forma. Que forma seria, talvez, interessante, inclusive para que essa barreira de gênero, de receptividade, de desconhecimento, pudesse ser preenchida pelas unidades de informação, para que essas pessoas se sentissem acolhidas? Muita gente pode estar pensando, gente, mas isso é um grupo minoritário, mas não interessa. Se o livro, né, vamos voltar aqui às leis do Ranganatha, né? Uma biblioteca é um organismo em crescimento. Uma biblioteca tem que encaminhar cada leitor o seu livro, a cada livro o seu leitor. E se a gente extrapolar isso para a informação, a gente tem que responder essas demandas, independente da quantidade de pessoas, né, e do segmento de informação. Mas é importante que a gente se prepare para isso. Como você acha que a gente pode fazer isso? Eu acho que uma coisa bem interessante é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? O Supremo Tribunal Federal, que é um órgão importantíssimo, se dispôs a receber esse tipo de debate, né, a conversar sobre isso. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né? Essas lives, abrir mesmo o espaço para esse público. E uma coisa que ficou muito claro na pesquisa também foi o marketing, né? O marketing de biblioteca, como que a gente divulga os nossos produtos e serviços. E aí, claro que a pesquisa é de início de 2018, né, que eu defendi, e eu acho que com o Covid a gente avançou muito com isso. Né? Então, agora acho que a gente está aprendendo mais a como trabalhar com o público em geral, trabalhar também com essas minorias, ou o que seja, mas, a meu ver, antes da pandemia e tudo isso, acho que era mais talvez um erro de marketing das bibliotecas, e também uma preocupação de atender o seu público, né? Porque embora a gente tenha biblioteca especializada, biblioteca pública, biblioteca de saúde, a prioridade geralmente é para o nosso público-alvo, né? Se a gente não está falando de biblioteca pública. E aí eu acho que às vezes a gente acaba deixando de lado coisas que são muito interessantes, como isso que a gente está fazendo aqui hoje. Não é porque você trabalha numa biblioteca que é uma biblioteca especializada em direito, que você não possa fazer um evento comemorativo como esse, você possa trazer umas outras pautas. E mesmo que seja uma pauta de formação jurídica sobre questões de gênero, sobre questões de sexualidade, sobre questões de raça, enfim, todas essas questões. Mas eu acho que agora a gente está avançando para isso, e eu acho que agora isso vai mudar. Você falou no seu doutorado, mas muito brevemente. Qual é o segmento do seu estudo em relação à área de informação? Eu não sei se você prossegue no estudo sobre pessoas transgêneras ou se ele teve algum outro foco, assim, outro enfoque nesse caminho. É isso. Não quis falar porque eu sabia que seria uma pergunta, e como ela foi um dos resultados, na verdade, do mestrado, eu acho que você pode perceber ao longo da leitura que uma das questões muito importantes para essas mulheres transgêneras era a saúde, né? Eram questões de saúde, até porque elas estavam em tratamento hormonal. E aí, também por uma série de outras questões, e aí eu fiquei muito tocado assim, com essa questão de formação e saúde. Eu sempre quis trabalhar muito com essa questão também de formação e saúde. Então, no meu doutorado agora, eu estou trabalhando sobre produção de informação científica sobre PrEP e PEP, que são métodos de prevenção ao HIV, no Brasil e na França.
Então, eu estou descobrindo como que os pesquisadores têm produzido informação, têm comunicado informação sobre esses 2 medicamentos que previnem o HIV, tanto no Brasil quanto na França. Porque uma coisa, quando a gente fala de comunicação científica, que eu acho super interessante, eu acho que a gente deixa muito entre os pares essa comunicação científica. E aí eu percebi que para essas mulheres trans faltava alguma coisa. A comunicação científica sobre o medicamento que previne o HIV, por exemplo, não estava chegando muito bem nessas pessoas. E quando estava chegando nessas pessoas, essas pessoas não tinham acesso. Né, porque eu estava com um linguajar muito acadêmico, agora mesmo eu falei PrEP, PEP, assim, eu estou muito perto da pesquisa, então talvez seja até um vício de achar que as pessoas entendem muito facilmente, mas a PrEP é um medicamento que você toma todos os dias, ou você pode tomar também por demanda, que é uma série de comprimidos, e isso vai prevenir com que você, caso você tenha contato com o vírus do HIV, que você pegue o vírus. Então, eu percebi que essas informações não estavam chegando para essas mulheres. E aí eu fui desenvolvendo, eu estou no processo ainda de desenvolver o doutorado, né? Eu estou fazendo doutorado, toda hora muda uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a minha ideia é transformar essa comunicação científica para uma divulgação científica, né? Eu quero que chegue para essas pessoas, trans, gays, bissexuais, lésbicas, enfim, as informações que elas possam ler, que elas possam compreender sobre o que é um medicamento que você toma todos os dias que previne o HIV. Eu tenho visto muitas discussões sobre essa questão, que são desconhecimentos que a gente, como profissional da informação, deveria ter, né? Assim, há hoje uma questão muito interessante, primeiro, essa possibilidade de as pessoas serem o que elas se sentem. Eu já acho isso maravilhoso, né? Mesmo com dificuldades, mesmo com falta de informação, mesmo com dificuldade de acesso, assim, hoje existe um espaço para essas pessoas, pelo menos, buscarem de alguma forma a informação que elas necessitam para, como você mostra lá no seu trabalho, né? Tirar essa dúvida, né? Então elas começam com uma inquietação, que é com uma incerteza sobre o que elas estão sentindo. Então, essa possibilidade de se colocar numa sociedade como você se percebe, já é uma coisa maravilhosa, né? Agora, nós, como profissionais da informação, a gente tem que estar preparado, tem que conhecer essas coisas também. Por isso, eu acho que o seu trabalho também é muito interessante, porque você define várias coisas, né? O que é uma mulher transgênero, o que é um transgênero, o que é... Então, porque tem várias outras denominações e outras questões. Como você, no seu trabalho, você, mesmo que seja muito mais enfocado agora na área de saúde, você vai prosseguir nessas definições, nessas atenções ao como se comportar, como se dirigir, como perceber essas diferenças de gênero e autopercepções? Você vai chegar nisso? Então, quando a gente fala sobre prevenção do HIV, a gente já está falando. Não estou dizendo que a gente não fale sobre isso para populações heterossexuais, né? Claramente, Isso, claro, nada disso. claro. Mas a gente a gente chega ali nos altos índices de contágio nessas populações, né? De homossexuais, de mulheres transgêneras, tanto que para tomar PrEP, para ter acesso à PrEP, essas são populações-chave, né? São populações que têm prioridade para esse tipo de medicamento. Então, assim, de certa forma, eu vou acabar chegando a essas populações. Mas o meu interesse ele foi ampliando ao longo do trabalho, porque antes eu queria trabalhar com população LGBT, e depois eu vi que para mulheres lésbicas já não fazia tanto sentido, porque elas estavam ali fora da população-chave, e aí quem trabalha com pesquisa sabe que a gente tem que ir fazendo também alguns recortes, né? A gente não consegue abraçar o mundo como a gente gostaria. E aí, certamente eu vou chegar nessas populações, mas a minha intenção foi ampliar mesmo, né? E aí, por que foi ampliar? Uma vez eu fui fazer uma consulta para ter acesso a esse medicamento, né? Para ter acesso à PrEP, e aí, a cada 3 meses a gente faz alguns medicamentos, a gente faz alguns exames, porque é um medicamento que é forte, então você pode ali ter algum comprometimento na saúde. E aí cheguei para uma médica, e aí falei, preciso fazer tais e tais exames, porque porque eu vou tomar PrEP. E aí ela falou, mas o que é PrEP?
Aí eu fui explicar para uma médica o que era PrEP, né? E aí, depois de explicar para essa médica o que era PrEP, ela me perguntou: mas você convive com HIV há quanto tempo? Então, assim, eu expliquei, e ela não entendeu que a PrEP, na verdade, era algo para prevenir que você não tivesse HIV. E aí eu expliquei para ela, ela falou: nossa, é super bacana e tal. Então, assim, quando eu me vejo como eu estava ali como paciente, né? E eu tendo que explicar para uma médica sobre o que seria isso, eu falei, não, eu não posso fechar aqui em certas populações, né? Eu acho que o meu estudo ele precisa ir mais além disso. E é por isso que eu quero que transformar esse linguajar científico, né, de PrEP, de PEP, que seja, num linguajar mais, uma divulgação científica mesmo, né, numa linguagem popular que as pessoas consigam entender. Só que eu acho que isso vai ser mais resultado, vai ser mais um produto da tese, né? Eu acho que a tese ela não vai ficar com uma linguagem de divulgação científica. Eu acho que quando a gente trabalha com comunicação científica, que a gente trabalha com modelos, e tudo isso é muito difícil da gente aproximar isso também para uma linguagem popular, mas essa é a minha intenção. Uma das coisas que também eu vi na sua dissertação é que as mulheres transgêneras, elas mostram a dificuldade, exatamente isso que você está falando. Do mesmo jeito que você teve uma dificuldade com a médica, que embora tenha sido receptiva, tenha aceitado as suas, né, tenha pedido a sua ajuda para compreender o que você estava querendo, elas também sentiam dificuldades. Alguns médicos não compreendiam o processo de mudança de gênero, os psicólogos tinham dificuldade de lidar com essa questão, nem todos tinham essa facilidade. Os endócrinos também, né, que mexiam com essa parte hormonal. Então, assim, como que nós, profissionais da informação, podemos nos preparar para atender minorias? Vamos falar isso de uma forma genérica, eu estou te perguntando isso como profissional da informação, aí extrapolando um pouco o seu trabalho, mas mais como você, com a experiência que você teve, de ver, trabalhar com grupos minoritários, como que a gente pode se preparar para isso? Então, isso é interessante também. Primeiro, eu queria dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo que faz doutorado em antropologia agora, e quando ele estava na graduação, ele queria trabalhar com mulheres transgêneras também. Hoje ele trabalha com violência doméstica, enfim, é uma coisa não tão completamente diferente, mas, enfim, ele foi para outro segmento. E aí ele estava super estimulado, tinha acabado de começar a graduação, queria fazer pesquisa de campo, queria fazer etnografia, e aí ele decidiu abordar essas pessoas na rua para começar a conversar com essas pessoas. E aí, quando ele falou isso para o professor dele ficou assim, não, você não pode fazer isso, assim, isso pode ser muito grave, pode acontecer uma coisa muito grave, tanto quanto você, quanto com essas pessoas, né, você vai lidar ali com traumas, você tem que ter um preparo. E aí, quando ele me falou isso de ter um preparo, essa sua pergunta agora veio na minha cabeça, isso, né? A gente precisa se preparar, né? A gente precisa aprender, a gente precisa ler, a gente precisa estudar. Hoje em dia muito se fala dessas nomenclaturas também, desses termos, né? Lá na minha pesquisa de doutorado, eu optei por usar LGBT, né? Eu não usei nem LGBT+, eu optei por LGBT, e lá eu explico por que eu opto por essa sigla. Contudo, eu acho que para a gente, como bibliotecários, como pessoas que trabalham com informação, a gente precisa, primeiro, ter o comprometimento, né, de trabalhar com essas pessoas, ter o interesse e, a partir daí, estudar. Eu acho que muitas das pessoas lá também, muitas das mulheres que dão os relatos, elas falam, olha, eu cheguei e eu tive que explicar para ele alguma coisa, eu cheguei e eu tive que falar sobre tal coisa, né? Você deve ter lido isso. Então, assim, a gente percebe que quando a gente está lidando com conflitos de identidade de outras pessoas, é uma coisa subjetiva, né? Cada um vai sentir de uma forma. Porque, assim, todo mundo tem a sua identidade, né? Eu tenho minha identidade, você tem sua identidade, a forma como você se percebe no mundo é uma, a forma como você se percebe pela criação que você teve com seus pais, por onde você viveu, pode mudar ao por onde longo você do tempo, trabalhou. né? Também com a idade, com o tempo, com as experiências, com as reflexões, né? Desculpa te interromper. Não, perfeito. E é isso, assim, as identidades, que é uma coisa que eu discuto lá também, elas são plurais, elas não são finitas, né? Elas não têm fim. A gente muda conforme o tempo, a gente muda conforme as pessoas que a gente se relaciona, a gente muda conforme os livros que a gente lê. Tem muitas coisas, eu fui dar uma revisitada na dissertação, né, para a gente poder discutir aqui hoje,
E muitas das coisas que eu coloquei lá, não muitas, mas assim, algumas coisas hoje eu já não colocaria da mesma forma. Talvez isso que eu acabei de falar, né, LGBT. Lá eu coloquei LGBT naquela época, porque, enfim, eu fiz esse construto e para mim seria LGBT. Tem muitos momentos que eu falo práticas informacionais, e agora eu estou trabalhando com as práticas informacionais dos pesquisadores quando estão produzindo informação científica sobre a PrEP. E aí eu já percebi que na minha dissertação eu colocaria comportamentos, não colocaria práticas, enfim. Então, eu acho que tudo isso a gente muda, né? E conforme a gente muda, toda a visão de mundo que a gente tem muda também. E aí, para essas pessoas, muito, né? A visão de mundo que essas pessoas têm quando elas estão lá no início da transição de gênero, e a visão de mundo que elas têm ali quando elas já passaram por vários processos e se apoiaram nos comportamentos de informação para fazer isso, também muda. Então, eu acho que, assim, para responder diretamente a sua pergunta, é isso, né? É entender essas pessoas, é estudar sobre essas pessoas, é conversar com essas pessoas, né? Porque uma coisa que também a gente traz ali da pesquisa são as necessidades de informação. E as necessidades de informação, elas são experiências subjetivas. O que você tem como necessidade de informação e o que eu tenho está aqui na minha cabeça, né? E é a partir do momento que eu falo para você, ou que eu pergunto para um sistema de informação, que eu coloquei isso para fora. E você só vai conseguir conhecer essas pessoas e entregar informação para essas pessoas, fazer uma busca para essas pessoas, ajudar essas pessoas nesse processo de busca, acesso, uso, etc., quando você conhece as necessidades dessas pessoas, quando você sabe como elas buscam informação, por que elas buscam, quais são os canais que elas mais buscam, com quem elas conversam, como que elas fazem para compartilhar informação. Porque uma coisa que eu adiciono também na pesquisa é a disseminação da informação. Eu acho que eu não consegui encontrar, pelo menos, nenhum estudo de comportamento informacional que trabalhe com disseminação da informação, porque eu acho que isso já extrapola. Mas eu percebi que a forma como elas comunicam informação era importante, porque isso acontece entre elas, né? Acontece entre as rodas de conversa, acontece nos grupos de WhatsApp, acontece, enfim, em conversas informais, que aí também eu discuto muito isso lá das conversas informais no trabalho, né? Eu coloco, olha, a gente tem muito problema ainda em a gente bibliotecário, né, pessoas que lidam com informação, de tratar que lá a informação, ela só é informação se ela for extremamente confiável, se ela for extremamente validada e tudo. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar confiando em informações de WhatsApp e etc e tal, e tudo isso, né? Mas eu acho que a gente acaba invalidando muita coisa, e a gente invalida pessoas como fonte de informação. E quantos conhecimentos eu já obtive de outras pessoas, né? Inclusive das conversas que a gente teve junto lá na época do final da graduação, para entrar no mestrado, da sua experiência no mestrado, no doutorado. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, espero ter respondido, porque eu acho que eu divaguei um pouco. Mas é isso mesmo. Como bibliotecários, a gente sabe, por exemplo, a vida, né, a vida ela é muito mais rápida do que os sistemas de informação conseguem acompanhar. Então, na sua dissertação também, você mostra bastante claramente que os vocabulários são sempre atrasados, né? Então, a gente ainda tem um modelo de tratamento de informação que não consegue acompanhar a velocidade da vida, a velocidade das mudanças. E eu estava outro dia, por outras razões, né, lendo sobre as gerações X, não sei mais o quê, e a alfa. Eu tenho uma sobrinha neta, e ela é geração alfa, né, porque ela tem 4 anos, e essa geração alfa já é uma geração que tecnologia para eles nem é uma coisa que eles pensem sobre o assunto, eles já usam, né, essa menina tem 4 anos, ela sabe mexer na televisão, mexe em celular, e entende um monte de tecnologia para ela. E alguma das leituras, uma das características dessa geração alfa é que, para elas, por exemplo, essas diferenças, né, essas desigualdades, né, essas formas de ver a vida são muito... Eles veem a vida de uma forma... Verão a vida, né? Isso tudo é a se confirmar, né? Eles enxergarão as coisas de uma maneira muito mais igualitária. Talvez essas questões de gênero não sejam tão relevantes. De todo modo, os sistemas de informação têm que estar preparados para atender todas essas gerações. A gente não está trabalhando com o pessoal que passou, a gente está trabalhando sempre com o pessoal que virá, né? Então, assim,
no modelo que a gente tem de tratamento de informação, recuperação e disseminação de informação, a gente está sempre muito atrasado, né, em relação à vida, em relação à ciência, em relação a tudo. E você agora está trabalhando com comunicação científica. A Embrapa tem experiências interessantes nesse sentido, né, de traduzir a linguagem científica para o produtor, que nem sempre tem escolaridade suficiente para absorver aquela informação de pesquisa. Então, você está trabalhando com isso também. Mas como é que você vê esse mundo da informação daqui para frente, né? Nós temos que pensar sempre para frente. A pandemia já trouxe um pouco, acelerou muitos processos, né? Muita coisa que você punha na gaveta. Então, um dia vamos pensar num atendimento, não sei o quê. A pandemia trouxe isso, né? 2 anos ou 3 anos atrás, a gente já teve um seminário sobre que o José Ronaldo, que é o coordenador do Grupo de Informação e Documentação Jurídica do Distrito Federal, trouxe sobre o uso de inteligência artificial nas unidades de informação, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo, mas ainda tem muita coisa por acontecer. Como é que você está vendo esse mundo aí, né? Inclusive, pensando no foco da sua pesquisa, que é traduzir a informação, né? Então, acho que você falou uma coisa importante, né, que a pandemia, ela fez muito disso acontecer, mas eu acho que um pouco antes da pandemia a gente já estava encaminhando para isso, né, a gente tinha eventos, aí tinha evento presencial, mas aí a gente já estava começando a divulgar, a transmitir esses eventos também, né, para as pessoas que não estavam presentes. Eu acho que a gente realmente sempre vai estar um pouquinho atrás quando a gente fala de sistema de informação, né, mas quando a gente fala de notícia, por exemplo, as coisas acontecem instantaneamente, né? Para essa geração que você está falando agora, é muito curioso, porque eu também tenho muitos sobrinhos, assim, que são muito próximos de mim, e a forma como eles lidam com isso, a forma como eles têm acesso à informação, às vezes são eles que me atualizam de alguma coisa. Você viu isso, isso aconteceu, a gente tem as redes sociais, as pessoas postam o tempo inteiro, e aí eu acho que uma coisa que é muito interessante para a gente como bibliotecário, para as bibliotecas de modo geral, é trabalhar com isso, né? Eu acho que não dá para a gente trabalhar em uma biblioteca e não pensar em trabalhar em rede social, e não pensar em divulgar os nossos produtos e serviços em rede social. Porque, assim, a partir do momento que você tem um livro novo, que você vai assinar uma base, então os usuários precisam saber que aquilo está acontecendo, precisam saber que você está ali no limite, né, de atualidade. Porque realmente, assim, eu acho que a gente não consegue chegar nesse nível trabalhando com base, trabalhando com uma base, trabalhando com um sistema, né? Eu acho que isso também, eu não sei como que as coisas vão acontecer daqui a um tempo, mas eu acho que rede social é uma coisa que é fundamental para esse processo. Bom, eu não sei se tem perguntas já, alguma coisa no chat, então eu não queria dominar, se eu não sei se a nossa moderadora pode dar esse retorno, mas... Tereza, oi, Elton. Nós temos, sim, algumas perguntas já, mas fica mais uma vez o convite para quem estiver assistindo, ainda dá tempo de mandar aí algumas perguntas, né? A gente vai tentar passar todas as que forem possíveis, né? E as que não forem possíveis passar aqui agora, nesse momento, a gente vai encaminhar para Maria Tereza e para o Elton, e eles poderão fazer a resposta depois por e-mail. Mas a primeira pergunta, na verdade, é uma manifestação, veio do Nilson Cássio Pereira Lima, da UFSC, e ele quer manifestar. Eu queria deixar apenas meu elogio ao evento, bem como a todos do STF. Parabéns. Então, repasso aos participantes aí os parabéns do Nilson. Nilson, obrigada pela sua manifestação. E a gente tem uma pergunta da Andréia Nascimento, do STF, e ela pergunta: foi feito algum estudo sobre mercado de trabalho? Quais as profissões mais buscadas por essas mulheres? Então, não foi feito, assim, acho que eu nem levantei esse dado sobre profissão, mas como a minha entrevista era uma entrevista semi-estruturada, então eu acabei conversando muito com algumas participantes, menos com outras. As entrevistas duraram entre 25 minutos e 1h e 25 minutos, né, por participante. Porque como era semi-estruturado, então eu falava uma coisa, enfim. E aí eu lembro de uma que era bancária, e ela gostava muito de enfatizar isso, porque, assim, para ela estava muito claro que ela estava ali
naquele lugar porque ela trabalhava num banco que ela precisou passar em um processo seletivo para estar lá, né? Senão ela não estaria ali naquele lugar. Agora, todas as outras ou estavam em nível universitário ou estavam à procura de emprego, né? Acho que não teve nenhuma que falou, olha, eu estou feliz com o meu emprego, ou qualquer coisa do tipo, porque isso não se mostrou como um dado para pesquisa, né? Eu acho que é interessante, talvez se fosse um dado interessante a explorar, porque quando a gente está falando desses processos identitários, a gente está falando de uma série de fatores que influencia isso, e eu acho que o trabalho, né, a profissão que essas pessoas seguem ou seguiriam, seria uma coisa. Mas aí uma coisa que eu não tinha falado antes, mas aí que agora, quando eu falei lá das questões de saúde e tudo, muitas dessas mulheres tinham preocupações com HIV porque elas precisavam trabalhar com prostituição. E aí, muitas colocaram, olha, eu preciso trabalhar dessa forma, e muitas das pessoas que eu trabalho não querem utilizar preservativo, por exemplo. Então, eu preciso de de uma segunda instância e tudo. Então, tinha muitas preocupações, assim, como que eu posso fazer um teste de HIV, onde que eu posso buscar preservativo e tudo. Então, algumas dessas mulheres trabalhavam com prostituição. Perfeito. Eu queria direcionar uma pergunta tanto para a Maria Tereza quanto para o Elton, se possível. É uma pergunta minha, em termos de atuação profissional. Como vocês entendem que bibliotecas e bibliotecários podem contribuir para o letramento informacional e formação de competência em informação das pessoas que buscam por informação sobre questões de gênero? Como que vocês enxergam o nosso papel ali no fazer, no diário? Se possível, começando com a professora Maria Tereza, para não ter atropelos. Eu não acho que nenhuma pergunta de formação, seja ela, né, em graduação, pós-graduação, ela seja uma pergunta simples, né, e não tem resposta simples para isso. É como o Elton falou, eu acho que tem várias questões, primeiro porque cada ser humano é um indivíduo, ele está num determinado momento da vida dele, a gente que trabalhou, né, você, o Elton, eu que trabalhamos em referência, atendendo pessoas, a gente sabe como é isso, a angústia da dúvida, a angústia de não saber se vai conseguir aquela informação. Uma das questões que eu acho que a gente teria que trabalhar muito, muito, muito mesmo, que na minha época já dizia isso, e inclusive o nosso código de ética diz isso, que a gente não deve colocar as próprias crenças, as próprias perspectivas de vida, a nossa forma de enxergar o mundo como uma barreira de atendimento. Ao contrário, a gente tem que acolher, independente. Então, por exemplo, não interessa se eu sou ateia, se eu sou uma pessoa que crê, ou se eu sou uma pessoa que tem preconceitos, ou se eu sou uma pessoa destituída de preconceitos. O fato é que ali eu sou um profissional, eu sou uma profissional e eu estou ali para atender uma pessoa. Eu acho que esse treinamento, né, de atendimento, de acolhimento, ele é fundamental. Nem sempre a gente consegue, obviamente, né? A gente também é um ser humano, a gente também está em determinados momentos. Então, não acho que é simples nem corriqueiro ter uma resposta assim, a receita de bolo para você ser um perfeito bibliotecário de atendimento é X ou Y ou Z. Mas eu acho que algumas coisas são importantes. Primeiro, conhecimento, que é o que o Elton levantou aqui muito corretamente. Você tem que conhecer o seu público, você tem que conhecer a sua área. Então, do mesmo jeito que eu tenho que entrar no Supremo Tribunal Federal e saber o que é uma cláusula pétrea, eu também tenho, se eu sou de uma área de atendimento e vou atender minorias, eu tenho que saber o que é uma mulher cis, o que é uma mulher transgênero, o que é um gay, uma lésbica ou um travesti, e que diferenças existem e que tipo de legislação aquilo pode, no caso, né, como eu trabalhava na Biblioteca do Supremo, que é uma biblioteca que tem um acervo predominantemente jurídico, que obras ou que informações eu posso fornecer para aquela pessoa que está ali me procurando naquele momento. Então, o conhecimento, que eu acho que é fundamental para que você tenha competência, né? Porque do mesmo jeito que a gente pode... Como é que você pode treinar competência e informação se você também não tem, se você não tem esse conhecimento prévio? Então, acho que estudar, Edilenice Passos é uma pessoa que fala sempre nisso, né? Estudar, conhecer. Ela é uma conhecedora profunda da área de informação jurídica também, né? Então, acho que assim, conhecer a sua área e conhecer o seu público.
mesmo que você não tenha profundidade no seu conhecimento. E a outra questão é essa receptividade que você tem que ter. Uma coisa que eu achei muito legal, não sei quantos anos atrás eu fui a São Paulo, fui na Pinacoteca do Estado, lá, no final é um lugar lindo, e os banheiros têm escrito: entre de acordo com o gênero que você se identifica. É perfeito isso, né? No trabalho do Elton, eu fui ver alguns vídeos que são muito comoventes, inclusive, né? Os vídeos que ele aponta lá no trabalho de dissertação dele. Então, você vê a dor dessas pessoas de serem barradas naquilo que elas se identificam, porque a instituição não está preparada para o diferente, né? Para aquilo que não é o considerado, né? Porque quem é que diz o que é normal, né? Então, assim, eu acho que as instituições têm que estar preparadas para esse tipo de ocorrência e os profissionais têm que estar abertos e receptivos para esse tipo de atendimento. Do mesmo modo que eles têm que estar preparados em termos de conhecimento, de técnicas, conhecimento de sistemas de informação e de conteúdos também, né? Então, assim, é claro que isso é uma visão simplista, obviamente eu estou simplificando. Eu sei que a universidade faz o esforço dela, e ela faz corretamente, eu acho esse esforço, mas eu acho que o profissional tem que buscar todos os dias uma melhora no seu conhecimento. Eu acho que isso é fundamental e condição básica para qualquer um que queira ser um profissional na informação moderna, né, de acordo com todas aquelas premissas que a gente estuda, que a gente ouve, etc. Desculpa, me alonguei muito. Imagina, perfeito, perfeito, professora. Professor Elton, alguma contribuição nesse sentido? Gostaria de responder também? Sim, inclusive eu queria olhar por um outro ângulo, né? Eu acho que existe, às vezes, umas confusões entre alguns termos que são muito próximos. Então, eu gostei muito de você ter trago o letramento informacional, porque comportamento informacional, práticas informacionais, letramento informacional, eu acho que às vezes a gente coloca tudo dentro de um mesmo cesto. E isso é uma das coisas que eu coloco na minha pesquisa, né? Quando eu estou falando de comportamentos informacionais, às vezes eu uso práticas informacionais. É uma coisa que eu não faria mais hoje. Porque quando a gente. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai conhecer o nosso usuário, para a gente ofertar serviços para esses usuários, a gente vê a forma como eles buscam, como eles acessam e como eles usam. O sistema fala isso para a gente. Olha, esses usuários, eles pesquisam por título, eles pesquisam por autor, eles pesquisam por assunto, eles querem texto completo, eles querem resumo, eles querem livro, revista, enfim. A gente consegue perceber tudo isso através do sistema ou através de um estudo de usuário. Perfeito. Isso é o comportamento informacional. Agora, quando a gente está falando de prática informacional, a gente precisa entender esses comportamentos que os usuários têm com a informação, influenciado por uma série de fatores, como fatores culturais, fatores sociais, fatores econômicos, fatores políticos. Por quê? Porque o sujeito, ele vive em sociedade. O sujeito, ele não é único. Então, o que quer dizer? Que quando ele busca informação, ele não está buscando informação como uma identidade individual, né? Eu existo aqui individualmente. Por que eu estou buscando informação sobre comunicação científica? Ah, porque eu estou fazendo um doutorado, porque eu tive uma vivência a partir do mestrado, porque eu decidi a partir com o meu orientador, porque agora eu estou vivendo em outro país, enfim, uma série de coisas que me coloca ali naquele contexto. Então, a gente vê esses processos a partir de contextos. E aí, o letramento informacional já, estou simplificando bastante, tá, gente? É capacitar o usuário a buscar informação, acessar, utilizar de uma maneira que faça com que ele tenha maior proveito. Eu nem vou falar de maneira certa, né, porque eu acho que a gente capacita, mas não tem exatamente uma maneira certa para fazer isso, mas da forma que seja mais proveitosa para ele. Se para o usuário é mais proveitoso saber fazer uma busca por autor, ou saber fazer uma busca por título, ou saber buscar numa base de dados, aí a gente está falando de letramento, né? São esses comportamentos que capacitam o usuário a chegar à informação de uma melhor maneira. Então, eu acho que olhando por esse ângulo, eu acho que as bibliotecas e os centros de informação, eles precisam, primeiro, entender essas demandas desses usuários, e aí, a partir disso, talvez oferecer treinamentos, olha, como que a gente faz uma busca avançada, como que a gente faz uma busca simples, por que que a gente faz isso, o que que a gente quer com isso. Então, você entende o seu usuário e depois você ajuda esse usuário a navegar, a encontrar as informações que façam mais sentido para ele. Perfeito, obrigada, professor.
A gente está avançando um pouquinho já no nosso horário, está chegando a hora de encerrar, infelizmente. Então, eu gostaria de deixar como palavras finais que, em tempos de desconhecimento, intolerância, preconceito e violência contra a população LGBT e de ampla divulgação de fake news, a Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal se orgulha em poder contribuir para a disseminação de informação científica sobre questões de gênero. Nós agradecemos ao professor Elton Martires Pinto pela grandiosa contribuição informacional prestada e à professora doutora Maria Tereza Walter pela belíssima condução deste debate. Agradecemos também à assessoria de cerimonial da STF pelo apoio na produção e organização desse evento e a presença e disponibilidade de todos os participantes e ouvintes. Desejo uma boa noite, um excelente fim de semana a todos e devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias, Henrique. Agradecemos a participação de todos. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana.